Olá, amantes da ornitologia, sejam bem-vindos ao canal FOP. A gente está hoje aqui online com o Cleiton Benetti, que é criador de aves exóticas de Caxias do Sul, do Criatório Benetti. Tudo bem, Cleiton? Boa noite. Tudo bem, você? Tudo certo? Tudo certo. Como é que a gente consegue definir o que é uma ave exótica, né? A definição primordial dela são aves que vêm de outros países, né? Mas é essa a definição mesmo que vocês, criadores mais experientes, usam? Exatamente, né? A gente tem hoje 3 classificações de aves, que são as domésticas, como os canários, os periquitos, calopsitas, e as aves exóticas são as aves que são provenientes de outros países, foram trazidas para o Brasil por meio de importação, só que elas ainda não passaram ao estágio de aves domésticas por questões de legislação, né? Diferentemente do canário, do periquito, da calopsita, que pela quantidade de anos que já são reproduzidos em cativeiro e pela quantidade de mutações dentro da espécie, passaram a ser consideradas aves domésticas. E a terceira classificação aí são as aves nativas, né, que são provenientes aqui do Brasil. Certo. E a sua criação é só de aves exóticas. Quais segmentos você cria? Na verdade, eu crio hoje o diamante de gold. Certo. É uma ave que eu adoro. Quantos casais você tem atualmente, Cleiton? Hoje eu faço em média 30 casais de diamante gold. 30 casais? Isso. Como é que funciona? A gente conhece bastante sobre psitacídeos, sobre os canários, né? Mas os exóticos eles são ainda pouco disseminados, né? Tem uma criação pouco disseminada no Brasil. Por que isso se deve, Cleiton? Você acha que o manejo é muito diferente do plantel? Na verdade, é assim, a gente tem 2 estados do país que se destacam na criação de passeriformes exóticos, que é o Rio Grande do Sul, que é o meu estado, né? Que é o que mais tem aves e mais leva aves ao Campeonato Brasileiro da FOB. Sim. E depois seguido por Minas Gerais, é o segundo estado com a maior participação a nível de campeonato FOB. Na verdade, assim, são aves que algumas requerem a questão de utilização de amas secas para a reprodução, como o exemplo dos golds, que a gente acaba utilizando o Manon para reproduzir ele, né, porque ele não reproduz tão bem, e então te requer às vezes uma estrutura um pouquinho maior, porque assim, para cada casal de gold, tu acaba precisando fazer 2 ou 3 casais de Manon. Sim. Então reduz um pouco, e as outras espécies, e a gente está falando ainda na questão do gold, que é um pássaro que já está mais difundido. O gold, o mandarim, o próprio Manon e o galafate são pássaros que têm grupos próprios, né, dentro da FOB e uma grande variedade de mutações, mas outros exóticos ainda, no caso dos exóticos diversos e dos raros, aí é mais difícil ainda. Então são poucos criadores que conseguiram dominar a reprodução dessas aves, o ninho, a alimentação. É trabalhoso, e aí também existe poucos dessas outras espécies, poucos exemplares no país ainda, por isso que a criação ainda não está tão difundida, e um pouco pela questão de legislação, que ainda para os exóticos ela é um pouco dúbia, ela ficou no limbo por muito tempo, né? Tinha uma legislação para aves domésticas e para aves nativas, para exóticos não tinha. Aí eles acabaram sendo tratados por anos como domésticos, mas agora, com essa realidade nova, que são as secretarias estaduais do meio ambiente que legislam sobre o tema, está um pouquinho controverso e isso atrapalha um pouquinho o crescimento do segmento no país, né? E agora falando um pouco de você, por que da decisão de criar aves exóticas? O que te despertou essa vontade, Cleiton? Na verdade, sim, a criação de pássaros esteve presente praticamente em toda a minha vida. Desde o meu nascimento, meu pai já era criador de canários, na época também participava de concursos, e então eu cresci vendo os canários. Aí depois de um tempo, por algum motivo, ele parou, não recordo agora, ficamos algum tempo sem, daí no ano 2000 nós voltamos, aí já com a associação em meu nome,
voltamos com a criação de canários, que era o que ele conhecia, e criamos canário por alguns anos. Canário de cor? Canário de cor. Criava canários acetinados com e sem fator. Participei de campeonatos também aqui no Rio Grande do Sul, Campeonato Brasileiro, da FOB, e depois aí começamos a pegar algum casal de exótico, porque é bonito, né? Pássaro muito colorido, chama atenção, e aí foi começando a trocar, foi um casal de exótico, daqui a pouco eram mais, e fomos diminuindo os canários até que foi que troquei de segmento, né? Acabei ficando mais ligado aos exóticos, né? Mas assim, eu participo de campeonatos da FOB desde o ano de 2003. Que legal. Né? E agora hoje também eu sou o diretor de pássaros exóticos, né, da federação. E a gente segue aí participando e tentando alavancar o segmento. Né? Sim, a FOB tem um grande objetivo de contribuir para alavancar esse segmento, né? Por isso que a gente sempre volta aqui a falar dos exóticos e tentar levantar essa bandeira dessas aves tão lindas e tão admiradas. Cleiton, como é que é o manejo do plantel? Ele é muito diferente dos canários, por exemplo? Como é que isso funciona? Assim, várias coisas são semelhantes, né? A gente precisa ter um local adequado, com luminosidade boa, com ventilação, gaiolas também. A gente tenta padronizar as gaiolas para facilitar o manejo. Aqui eu uso esteiras de papel, gaiolas em epóxi que facilitam a higienização, a alimentação. A gente mescla um pouquinho entre semente, ração estrosada e farinhada. E água, né, sempre à vontade, um suplemento mineral, grit, que eles também necessitam, né, principalmente as fêmeas, pela questão da postura. E assim, muda um pouquinho a questão, por exemplo, exótica, a maioria deles criam em caixas, né, ninho caixa, né, diferentemente de, por exemplo, dos canários que criam naqueles ninho taça dentro da gaiola aberto. Sim. Então, essa característica de fazer, e dentro dessa caixa ele acaba fazendo um ninho que fecha todo, né, desde que começa embaixo e fecha até em cima. Ele tem reproduz, digamos assim, dentro do ninho mais escuro, né? Até o próprio Gold, quando ele nasce, ele é diamante Gold ele tem 3 pontinhos brilhantes de cada lado do bico, até que são um pouco fosforescentes, porque na natureza eles se reproduzem em em troncos de árvores bem escuro, até para facilitar os pais na questão da alimentação. Que legal. Então, esse cuidado, né, de fornecer a caixa, o material para fazer o ninho e sincronizar o plantel de amas, né, para que no momento que o Gold ou qualquer outro exótico fizer a postura dos ovos deles, a gente esteja o Manon também lá em postura para poder fazer essa troca dos ovos, né? E aí ter sucesso na incubação e na criação dos filhotes. Geralmente eles não criam sem a ama ou acontece? Alguns casais criam, mas o problema assim que na verdade a gente pegou por muitos anos fez essa troca, né, de tirar os ovos e passar, e aí talvez a gente fez o Gold perder um pouco essa questão de paternidade mesmo, né? De reproduzir os seus filhotes. Então tem alguns criadores que têm um pouco de sucesso. O que a gente ouve relatos é que se fossem viveiros eles criam melhor se ele escolher o seu casal, né? Tu largar vários num viveiro e formar o casal, ele tem uma facilidade maior de reproduzir. Mas como é que a gente trabalha com melhoramento genético? Sim. Tem que selecionar as cores para nascer, porque senão a gente nunca vai nascer um pássaro de uma característica recessiva. Então a gente tem que montar os casais e apura muito a qualidade, acaba tornando um pouquinho mais complicada a reprodução. Então às vezes é melhor fazer menos casais de uma qualidade melhor e usar as amas secas, que tu vai conseguir tirar um número maior de filhotes, do que tu montar muitos casais da espécie de não tanta qualidade e ainda contar com os tropeços. Tem alguns que eles vão fazer a postura, mas não vão fazer incubação, alguns incubam quando nasce, eles acabam jogando os filhotes fora do ninho, então a gente tenta evitar esses empecilhos, né?
Quantas posturas por ano? Por espécie? Não sei se essas espécies, se tem essa diferença entre espécies. Então, assim, se tu for deixar eles reproduzirem por conta própria, por exemplo, o Gold, ele vai ter um ciclo aí praticamente de uns 2 meses e meio, né? 17 dias de incubação, 45 dias para o filhote se alimentar sozinho, mais o período de construção do ninho e postura, a gente vai passar de 2 meses e meio. Então, dificilmente tu vai conseguir passar de 3 posturas por fêmea. Aí, se for optar pelo uso de amas secas, aí a gente pode até dobrar esse número de posturas, né? Certo. Porque a gente vai ter só o tempo de construção do ninho e de postura, e não vai ter esse tempo de incubação e de alimentação dos filhotes, que daria praticamente 2 meses, né? A alimentação você mantém a mesma o ano inteiro, Cleiton? Ou você muda, por exemplo, a quantidade proteica em época de reprodução? Existe isso nos exóticos? Isso é bem interessante fazer, justamente porque na natureza o pássaro vai começar a reproduzir quando aumentam o período de luz durante o dia, né, que é primavera e verão, e quando aumenta a oferta de alimento. Ele sabe que aí ele pode reproduzir. E no inverno, como tem essa escassez de alimento, ele fica ali mais para manutenção. Se a gente mantiver sempre, durante todo o ano, a mesma alimentação, a gente pode atrasar esse entendimento dele, que está na época dele entrar na reprodução. Que interessante. Então, até as próprias farinhadas hoje que as empresas oferecem, tem farinhadas para manutenção e farinhadas para reprodução, onde se diminui níveis ali de proteínas e outros ingredientes justamente para fazer o pássaro ficar no período de descanso ou no período de reprodução. Isso aliado também à luz que a gente fornece, que também é controlada, então a gente reduz um pouco na época de inverno e vai aumentando quando inicia a primavera, justamente para que ele inicie a reprodução. Você disse pra gente que a alimentação ela é muito parecida com a dos canários. Mas dentro dessa alimentação, tem algum alimento que seja que você não utilize ou que você considere tóxico para a ave? Na verdade, que para as minhas aves eu ofereço alpiste e painço como semente. Aí tem as rações extrusadas próprias, né, para a espécie, e farinhadas. Na verdade, assim, de não utilizar alguma semente, não me vem no momento assim. A gente usa essa que é a base, não coloca outras alimentações diferentes, né? Cleiton, você é veterinário também? Sim. Né? São alguns, acho que poucos criadores que são veterinários. Esse conhecimento da veterinária te ajuda? Você é especialista em aves no seu estudo, Cleiton? Sim, hoje eu atendo exclusivamente aves, né? Faço atendimentos nos plantéis, né, dos criadores aqui do Rio Grande do Sul, né, de praticamente todo o estado, e alguns do estado de Santa Catarina. Então, desde criadores de canários, criadores de exóticos, de psitacídeos, periquitos, eu acabo atendendo, né, boa parte deles. Então, justamente, a gente vai lá e faz esse acompanhamento, desde a alimentação, do local, de exames, né, para sempre estar acompanhando a saúde do plantel e se adiantar aos problemas, né? A maioria das nossas aves, elas são sensíveis, né, e por própria característica delas ancestral, na natureza elas são presas. Sim. De outros animais, então elas mascaram muitos sintomas, porque se na natureza ela demonstrar que ela está doente, ficar mais parada, mas na prática ela vai ser predada muito fácil. Claro. Apesar de já estar sendo criado em cativeiros há muitos e muitos anos, ainda ela mantém um pouco dessa característica. Isso atrapalha muito o diagnóstico, porque às vezes o proprietário, o tutor, ele acha que a ave está bem, e na verdade ela já está com algum início de uma doença, e ela só vai demonstrar quando estiver muito agravado. Então esse trabalho
é justamente para se adiantar aos problemas, descobrir no início, né, já fazer o tratamento ou a correção alimentar para não deixar chegar a esse problema. Então, no meu caso, me ajuda muito. Que legal, que curioso. Você acompanha, na verdade, até foi como eu já queria há muito tempo, desde quando eu entrei na universidade para começar a cursar medicina veterinária, já era um pedido dos colegas aqui de clube e dos outros clubes aqui do estado que focasse, né, numa especialização de aves para dar uma assessoria para eles, porque aí já em São Paulo e Rio de Janeiro até já tem mais opções, né, são grandes centros de veterinários para essa área, mas aqui para nós era bastante escasso, né, e nós tínhamos dificuldade de conseguir um profissional que nos auxiliasse quando tínhamos problemas nas nossas criações. Poxa, que interessante, que característica legal, não sabia disso. Você deve então já ter visto aí diversos tipos de trato nessa sua vida de veterinário por visitar tantos criadouros, né? Você já viu algum trato bizarro, só por curiosidade? É alguém que estava tratando de forma completamente equivocada, Cleiton? Tu diz na questão de alimentação ou questão sanitária? Qualquer uma. Não, na verdade, assim, o que existe muito, como não existia profissionais, se trabalhava muito com a tentativa e erro, Sim. Experiência de criador para outro, né, por sintomas semelhantes, tentar usar tratamentos para resolver o problema que ele tinha. Então, assim, tu vê algumas medicações que na época a pessoa ouvia, talvez tu usava, e agora, depois de ter cursado, ter estudado, a gente percebe que não fazia efeito nenhum. Tipo, oferecia uma medicação, um antibiótico, com um outro produto que ia cortar a eficácia do antibiótico, sabe? Então, não estava oferecendo nada para o pássaro. De alimentação a gente tem, eu lembro de quando eu comecei a criar, que a gente tinha criadores antigos, até se tinha menos opções de farinhada, não tínhamos tantas fábricas quanto hoje, que produzem alimentos aí até super premium, que o pessoal fazia essa farinhada, que a gente chama para complementar a mistura de sementes, com restos de biscoito, tipo de bolacha Maria, de farinha de rosca. Alguns usavam Neston, farinha láctea, com ovo cozido, para fazer essa alimentação dos pássaros, né? Isso antigamente era bastante comum no nosso meio, até pela falta de alimentações específicas. Mas esse excesso também dessa industrialização tem trazido para a gente aí diversos tipos de vitaminas, por exemplo. Né, você tem ali 100 tipos de vitaminas para enriquecer uma farinhada. Né? E isso é bom para a ave, você dá se você conseguir aumentar o nível de vitamina absurdamente da farinhada, que eu sei que tem criadores que fazem isso e acreditam que isso vai reverberar aí numa qualidade maior da ave. Isso é um mito ou é uma verdade? Hoje, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, assim, a falta de nutrientes específicos, vitaminas e aminoácidos, é um problema. A ave não vai conseguir desempenhar, né, reprodução e os filhotes ter um desenvolvimento se houver falta de nutrientes. Mas o excesso também é problema, porque ele vai trazer, às vezes, o excesso traz problemas semelhantes à falta de nutrientes. Então, assim, o que eu sempre aconselho é ter uma fábrica, né, adquirir produtos de uma fábrica de qualidade, alimentos confirmados, super premium. A gente tem fábricas aí hoje que estudam, né, fazem diversas pesquisas, ficam por anos trabalhando para chegar numa formulação ideal de uma farinhada ou de uma ração extrusada que vai atender às necessidades do pássaro e dos seus filhotes. Até por isso que eles têm, como a gente comentou antes, farinhadas para manutenção, para reprodução, para muda de penas. Se a gente começar a colocar muitos aditivos além da farinhada, a gente pode ter problemas. Às vezes, se usa uma farinhada de não tão boa qualidade, vai suplementar com vitaminas e aminoácidos, vai ter o resultado, não vai ter maiores problemas. Mas por exemplo, numa farinhada super premium, que tu encher lá de outros produtos, tu pode ter problemas. Tem que ter bastante cuidado, né,
em não fazer, em não comer, então, assim, pecar pelo zelo, né, pelo excesso de zelo, achar que está oferecendo algo muito bom e na verdade está estragando um produto que já estava ali pronto para ser fornecido e suprir as necessidades das áreas. Cleiton, agora pensando em disseminar mais essa criação de exóticos, se você pudesse dar uma dica para alguém que está pensando em iniciar a criação nesse segmento com essas espécies, o que você diria para essa pessoa? Então, até já é um trabalho que a gente vem fazendo, né, desde que assumiu a diretoria do presidente Mário, né, e eu na diretoria de exóticos, juntamente com os diretores de exóticos da OBJO, que é o Ademir e o Virgílio, que também são aqui do Rio Grande do Sul. Como a gente está um pouco mais próximo, a gente vem trabalhando bastante justamente nessa questão de incentivar os criadores. Hoje nós temos muitos criadores de exóticos que, por motivos pessoais, acabam não participando dos campeonatos. Então, nós estamos justamente tentando trazer esses criadores para próximo de nós, dos clubes, da própria federação, para que eles venham participar dos campeonatos. Estamos trabalhando nos manuais de julgamento dos exóticos também, né? mais por grupos, né? Hoje nós temos um, mas ele é mais geral, então por grupo, especificando e mostrando, né? Como é a federação, o quanto isso nos traz, é uma vitrine para nós, né? A participação, o Campeonato Brasileiro. A FOB aí também está trabalhando bastante na questão de legislação para dar um suporte para esses criadores para que possam criar. A criação de exóticos, ela é, para mim, entre os exóticos, né, e os psitacídeos são aqueles que nos apresentam a maior variedade de espécies e de cores. Então, tu sai daquilo que é sempre igual para uma espécie que é totalmente diferente da outra, que te desafia na questão de qual ninho usar, qual alimentação. Essa aqui a gente precisa pensar em usar um inseto, usar um local maior, um ninho de caixa, um ninho de tronco. E eles são extremamente, não porque a gente cria, mas até pela opinião das próprias pessoas, esse colorido que eles têm, essa mescla. É incrível. O próprio Gold, ele consegue ali misturar 5 ou 6 cores totalmente distintas, não tem uma pena que passa por cima da outra, né? É o dorso verde, o peito roxo, a cabeça vermelha, o anel azul em volta daquela máscara, o ventre amarelo é muito definido, chama muita atenção, principalmente até das crianças, né? Que às vezes acabam começando, que é um trabalho que a FOB vem fazendo aí também justamente com as crianças para despertar novos criadores. Sim. O exótico ele chama muito a atenção, né? Então é um pássaro menor, mais silencioso, né? A maioria deles, né? Tem um canto mais baixinho, mais melodioso. E então acho que ele tem muito potencial para crescer bastante, né? Só a gente conseguir adequar essa questão de legislação, a gente vai aumentar bastante, né, o número de criadores e participantes de exóticos aí nos campeonatos regionais, nos estaduais que nós fizemos aqui, né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina fazem campeonatos estaduais de exóticos e o Campeonato Brasileiro aí na FOB. Se eu quisesse agora iniciar uma criação de exóticos, qual que é o meu primeiro passo? A gente sempre, assim, o primeiro passo é pesquisar. Juntar ali, pegar ali na FOB, no próprio site, o anuário, ver as espécies de exóticos, busca na internet, ver como é o pássaro para ver aquele que te agrada mais. A gente sempre diz que se tu criar aquilo que tu bateu o olho e gostou, com certeza tu vai se esforçar, vai trabalhar e vai ter um bom resultado. Sim. Claro, de início a gente sempre acha que seria mais interessante o criador criar essas espécies que estão mais difundidas, como o Gold, o Mandarim, o Manon, o Galafate, porque já tem mais criadores e mais conhecimento, né? Vai ter um suporte maior de informações para buscar e vai aprender a criar exóticos com esses que já estão mais difundidos, para aí depois sim começar a buscar esses exóticos que são um pouco mais raros, que demandam um pouco mais
de conhecimento, de espaço, de alimentação diferenciada para reproduzir. Porque se ele já pensar em começar num desses é muito difícil, ele pode ter alguns tropeços nessa criação e acabar desanimando e parar. E se ele começa com os que já estão mais difundidos, já vai tirando filhotes, vai acompanhando muda, participa de um campeonato, vai pegando gosto, né? E aí vai se tornar mesmo um criador aí por muitos anos. Você falou agora de campeonato. Funciona da mesma maneira que para as outras aves também? A gente sabe que tem um manual, né? Você tem os standards dos manuais. Como é que funcionam os julgamentos dos golds, por exemplo? Então, na questão de julgamento é bem semelhante. As espécies têm esse standard definido pela COM, né, a Confederação Ornitológica Mundial, que é o que rege todas as espécies, né, que participam dos campeonatos da FOB, e também são pontuados, né, classificados ali do primeiro ao 10º lugar, e são pontuados, a pontuação máxima também é de 95 pontos, e vem diminuindo. Então, o Gold é julgado mesma forma, tamanho, forma, apresentação, cor. Então, aquele que se aproxima ao máximo desse padrão pré-estabelecido pela COM é o que vai se tornar o pássaro campeão brasileiro. Sim. Cleiton, te agradecer aí por despedir esse momento aí com a gente, por estar disponível aí para contribuir com esse mundo da ornitologia aí de forma tão bonita. Sempre aí que precisar, a gente está à disposição. Perfeito. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua dedicação, que a gente sabe que é integral aí sempre. Certo, então. Obrigado. Obrigado, Cleiton. Boa noite. Obrigado. Esse foi um pouquinho aí do bate-papo com o Cleiton sobre as aves exóticas, que são aves incrivelmente lindas, de cores deslumbrantes, que você pode conhecer muito mais no site da FOB, na revista Brasil Ornitológico e aqui no nosso canal FOB. Curta o nosso vídeo, compartilhe quantas vezes quiser e vem com a gente nesse voo.